tudo bem? Hoje, então, como prometido, a gente vai fazer alguns exemplos sobre o momento angular e sobre a conservação de energia de um sistema de partículas. Ótima aula a todos! Exemplos: sistemas de partículas. Exemplo 1. Supor um sistema formado por duas partículas M1 e M2. A partícula 1 move-se num plano sem atrito e está ligado à partícula 2 por um fio inextensível de comprimento d. Despreze outros possíveis atritos. Determine a relação existente da energia mecânica. Uma representação do que acontece neste exemplo pode ser mostrado na imagem. Nela, vemos a partícula de massa M1, a partícula de massa M2, neste plano XYZ. Bom, estudaremos este problema através das curvas de potencial. O que significa isso? Que as integrais que aparecerão só podem ser resolvidas numericamente. Vamos lá, vamos começar a resolver então. Tá? Bom, em relação ao ponto O torque da força externa é nula. Portanto, em relação ao ponto O momento angular do sistema é conservado e é dado pela seguinte equação, tá? L igual a M1 R1, produto vetorial da velocidade 1. Como a gente tem duas partículas, então vai ser M2 vezes R2, produto vetorial de V2 ao quadrado, certo? O L, ele também pode ser dado por M1 R quadrado vezes θ ponto no eixo K. E essa relação é uma relação constante, tá? E dessa relação, nós podemos tirar que o θ ponto, a partir dessa relação, é L sobre N1 R quadrado, ok? Então, gente, a energia mecânica, ela também se conserva, E nós sabemos que a energia mecânica é dada por 1 meio de M1 V1 ao quadrado mais 1 meio de M2 V2 quadrado, certo? Menos M2 GZ, já que a partícula 2 está no eixo Z, certo? Bom, essa equação ela também pode ser escrita em termos de R e θ, como a gente fez anteriormente. Como é que ela fica? Energia mecânica igual a 1 meio de M1 R1 ponto quadrado mais R ao quadrado θ ponto ao quadrado mais 1 meio de M2Z ponto quadrado menos M2GZ, certo? Bom, essa equação ela pode ser desmembrada novamente, nós podemos escrever ela assim. Energia mecânica é 1 meio de M1 mais M2 R ponto quadrado mais 1 meio de M1 R quadrado, θ ponto ao quadrado, mais M2 GR menos M2 GB. Aí vocês podem pensar, a professora enlouqueceu, da onde surgiu esse B perdido na história? Bom, o E, a energia mecânica, ela é constante, tá? E o Z, a gente considera que ele é B menos R. É daí que surgem esses novos elementos na equação.
Bom, nessa equação a gente pode eliminar a variável θ, certo? Com o uso dessa equaçãozinha anterior aqui, tá? Vou trocar aquele θ ponto ali por essa relação e nós teremos que a energia mecânica será um meio de M1 mais M2 R ponto quadrado mais L quadrado sobre 2M1 R quadrado mais M2 GR, certo? Onde, né, nós podemos deixar bem claro, né, que a energia mecânica será um valor de energia cinética, né, composto da partícula 1 e 2, né, mais, composto por essa relação, mais M2GB, que também é constante. Vamos imaginar um gráfico V versus R dado pela equação, né? O que vai acontecer com a energia mecânica desse sistema? Como podemos observar, para valores da energia mecânica acima de um certo limite, o movimento se dá entre um valor máximo e um valor mínimo de R. Isso implica que o movimento da partícula M1, no caso geral, está contido entre dois círculos, como a gente pode ver nessa imagem. Veja bem, a gente não está afirmando, né, que a trajetória seguida pela partícula M1 seja exatamente esse mostrado. Só seria possível tal afirmação, né, se a gente conhecesse a equação da trajetória, o que não é o caso, tá? Essa imagem, ela vai representar um esquema possível de trajetória, o qual está consistente com o que aprendemos sobre o problema. Em virtude do movimento da partícula M1 estar contido entre um R máximo e um R mínimo, temos que o movimento de M2 estará contido entre um Z máximo e um Z mínimo. Ou seja, num caso geral, o corpo de massa M ele vai subir e descer. No exemplo 2, gente, nós vamos falar sobre as marés. Nessa imagem, a gente vê uma praia, né, uma praia de Recife, localizada no estado de Pernambuco. A foto à esquerda, ela foi tirada pela manhã e nela vemos a maré baixa. Já a foto à direita, ela foi tirada à tarde nessa mesma praia e nela a gente vê a maré alta. O fenômeno das marés corresponde às protuberâncias da cinta oceânica devido à atração gravitacional da Lua. Uma dessas protuberâncias fica localizada frente à Lua, o que é intuitivamente aceitável, mas um tanto paradoxalmente oposta. A maré baixa é causada pela atração gravitacional da Lua sobre as massas continentais da Terra, e ela é puxada para o lado oposto ao da Lua. Já a maré alta é causada pela atração da Lua sobre os oceanos na Terra. Vamos ver o que se pede no exemplo número 2? Bom, no exemplo 2, vamos imaginar duas partículas A e B de massa M situadas na superfície da Terra. Uma em frente à Lua e outra diametricalmente oposta. É para a gente mostrar qual o valor das forças de contato entre essas duas partículas. Então, assim, gente, ó, as forças FA e FB
são devidas à atração gravitacional da Lua, certo? E as forças FA minúsculo, tá? E FB minúsculo ocorrem, né? São devidas à atração gravitacional da Terra, certo? Outras forças que existem é a normal A e a normal B, certo? Que são as forças de contato. A força F, A e B maiúsculas, né? Elas podem ser calculadas, se forem olhar aí na imagem, né? Por G, M, massa da Terra, sobre R ao quadrado, certo? A força FA, ela pode ser calculada por G, M, massa da Lua, sobre D menos R ao quadrado, certo? E a FB, que é A maiúsculo, tá, gente? Só para ficar tudo padronizado. Pode ser calculado por G, M, massa da Lua, sobre D mais R ao quadrado, tá? Tanto a Terra como a Lua, elas possuem, vamos colocar assim, Terra e Lua possuem o mesmo movimento de translação. Em torno do centro de massa do sistema, tá? E todos os pontos da Terra descrevem trajetórias circulares de mesmo raio, ok? Levando isso em consideração, né? Se nós aplicarmos a segunda lei de Newton, o que nós teremos? Teremos um G, M, massa da Lua, sobre D mais R ao quadrado, mais um G, M, massa da Terra, sobre R quadrado, menos NB, igual a M vezes ômega ao quadrado R, certo? Da onde você pode perguntar, né? Mas da onde surgiu esse ômega ao quadrado vezes R? Bom, isso é o valor da aceleração do sistema, já que é uma trajetória circular, certo? Também temos que NA mais GM, massa da Lua, sobre D menos R quadrado, menos GM, massa da Terra, sobre R quadrado, é igual a M ômega ao quadrado R. Então, podemos usar essa equação ou essa equação. Considerando o movimento da Terra em torno do centro de massa, tá? Só deixa eu subir aqui um pouquinho. Nós teremos que G, massa da Terra, massa da Lua, sobre D quadrado, é igual a massa da Terra, vezes ômega ao quadrado, vezes R. Ou seja, ômega ao quadrado R é igual a G, massa da Lua, sobre D quadrado. Certo? Guardem essa relação, que ela é uma relação importante para o que a gente vai resolver. Nós podemos substituir
este termo encontrado tanto nessa equação como nessa equação. E daí nós teríamos novas equações com essa aparência, né? G, m massa da Lua, sobre D mais R ao quadrado, mais G, m massa da Lua, da Terra, perdão, sobre R quadrado, menos NB, igual a, agora este termo vem aqui, né? G, m, massa da Lua, sobre D ao quadrado. Não esqueçam que a gente só está substituindo este pedaço da equação, tá? A massa permanece, por isso que tem um m ali, tá? O segundo termo também, segunda equação também vai ficar parecida, tá? G, m, massa da Lua, sobre D menos R ao quadrado, menos G, m, massa da Terra, sobre R quadrado, igual a m, G, massa da Lua, sobre D ao quadrado, tá? Se este R, tá, for muito menor do que D, o que vai acontecer com essas equações? O que vai acontecer então? 1 sobre, se a gente levar só em consideração esse pedaço, tá, gente? 1 sobre D mais R quadrado vai ser igual a 1 sobre D quadrado, 1 mais R sobre D na menos 2, e isso vai ser aproximadamente 1 sobre D quadrado, 1 menos 2R sobre D, tá? Para o valor negativo, tá? D menos R ao quadrado, nós teremos 1 sobre D quadrado, 1 menos R sobre D na menos 2, ou seja, 1 sobre D quadrado, 1 mais 2R sobre D, certo? Se nós substituirmos estes resultados, tá, nas nossas equações, nós teremos que NB, que é a primeira relação que nós temos ali, será G, M, MT. Eu vou tirar aqui em cima, tá? Só para despoluir um pouco o nosso quadro. Sobre R ao quadrado, menos 2R sobre D, G, M, massa da Lua, sobre D quadrado. E o NA será G, M, massa da Terra, sobre R quadrado, menos 2RG, aqui D, M, ML, sobre D quadrado. O que isso significa? Acho que já está bem visível que as forças de contato, elas são iguais, né? E dirigidas para fora. Isso explica as protuberâncias aproximadamente iguais, tanto em frente à Lua, como na face diametralmente oposta a ela. Eu sei, gente, que esses exemplos eles são um pouco mais complexos, foi por isso que eles foram dados na forma de exemplos. A gente vai fazer alguns exercícios agora sobre o assunto e tenho certeza que esses exercícios eles vão ser mais simples de execução, tá? É mais para vocês entenderem que existem situações mais complexas que podem ser deduzidas a partir de equações, né, relacionadas a sistemas de partículas. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que essa aula tenha sido clara. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam de me contatar. Até a próxima aula.